Hoje vamos tratar de um dos blocos que queremos implementar no canal, que é o bloco de entrevistas. Temos aqui hoje Rogéria Ginemek. Então, sem mais delongas, Rogéria, quem é Rogéria Ginemek? Olá, Fábio. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E eu tenho a dizer que eu sou advogada, formada há 30 anos, sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo e sou Chief Compliance Officer de uma grande empresa aqui do Brasil e também que tem uma representatividade global. O meu cargo, inclusive, é global, eu sou responsável pela operação de compliance no mundo todo. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar em compliance na sua vida? Eu ouvi há muitos anos, quando eu ainda trabalhava para o Banespa, e era um compliance apenas de instituições financeiras. Na época se falava de Basileia I, Basileia II, depois veio a Sarbanes-Oxley, a SOX, né, que até hoje está aí super em vigor para todas as empresas abertas que têm ações em bolsa. E naquela época compliance era uma coisa muito de instituição financeira, muito para evitar a quebra dos bancos. Era bem direcionado mesmo, foi a primeira vez que eu ouvi. Isso acho que era 99, 2000, por aí. Qual foi seu primeiro emprego na área de compliance, seu primeiro grande desafio quando você já era compliance officer? Em 2009 eu era responsável pelo jurídico, pela área de riscos da Serasa Experian. E naquela época resolveu-se implementar o programa de compliance porque estava surgindo a UK Bribery Act e a sede principal da Experian é em Dublin, na Irlanda. Aí procurou-se quem cuidaria de compliance aqui na América Latina e eu acabei sendo a eleita, embora eu não quisesse fazer isso. Por que você não queria fazer isso? Eu não queria porque eu já tinha muita coisa. Eu tinha todo o preventivo, tudo que não fosse litigioso, tudo que não fosse litigation, né, que não fosse contencioso, melhor dizendo, era comigo. Então eu tinha marcas e patentes, eu tinha todos os contratos operacionais, não operacionais, tinha societário, tinha cadastro positivo, tinha certificação digital, tudo comigo. E ainda risco, que era Risk Management, então tinha uma super responsabilidade, e aí veio Compliance. Eu falei, gente, eu não tenho mais braço para fazer. Não, mas é você porque tem muito que ver com o risco, tá muito alinhado. Tem a ver com risco. Então, aí vai você mesmo, tá bom. Aí comecei a fazer e me apaixonei completamente, me apaixonei e falei, não, é realmente isso que eu quero fazer da minha vida. Isso foi 2009. Começando a trabalhar com isso, eu fui tomando uma tal paixão pela história, pela coisa que fui me aprofundando, comecei a estudar e em 2011 veio então o primeiro grande desafio que foi montar a área de compliance na Serasa Experian. Então eu montei a área estabelecendo quais seriam as células, então tinha uma célula Latam, que era a célula que fazia as investigações, que fazia as políticas, tinha uma outra que cuidava de compliance revenue, então era para ver a rigidez das receitas, e a outra que cuidava de compliance do EID mesmo, que era a certificação digital. E olha que interessante, né? Isso antes dos escândalos que levaram à promulgação da lei anticorrupção brasileira, né? Ah, bem antes, né? Então, por que a empresa se preocupou com isso? Você acha que o fato dela ser internacional, como você falou? Sim, porque em 2010, UK, né? Exatamente. Exato, veio a lei UK Bribery Act, que é muito pesada, muito séria. Em 1977 já saiu o FCPA, que é a lei americana. Embora ela seja de 77, na verdade as primeiras grandes decisões são de 2000 e pouco. Pós-Enron, né? Exatamente. A Enron, que eu falo que estava enrolada e aí acabou gerando toda aí uma sistemática, vamos dizer assim, que foi positiva no sentido de dar luz a uma realidade que nós precisávamos conhecer porque precisávamos tratar. E ela estava escondida, né? Não é que não existia. Sempre existiu. Sim, exatamente. A gente só não falava e não discutia.
Aí a UK Bribery Act chegando, que foi em 2010, ela trouxe essa realidade para as empresas que tinham qualquer relacionamento com o Reino Unido, que era exatamente o caso da empresa onde eu trabalhava à época, que me deu a oportunidade de começar então em 2009 a trabalhar com esse tema. Aí eu era responsável pela América Latina. Na Colômbia, por exemplo, a lei colombiana é bem mais nova do que a lei brasileira, ela é acho que de 2011, se não me engano. Então também lá eu já comecei a trabalhar com isso. E foi muito interessante, porque assim que saiu a lei colombiana, foi possível ver o maior afluxo de investidores na Colômbia. Porque o investidor sério, o investidor fica estrangeiro, mais tranquilo, ele quer pôr o dinheiro dele onde ele saiba que não vai ter problema de corrupção. Não que não vai ter problema, mas pelo menos há um risco mitigado, alguma segurança, né, de que ele tem um pouco mais tranquilidade para investir no seu dinheiro, que ele tem mecanismos para evitar a corrupção, que ele tem tratamento para se a corrupção e defesa, caso alguma coisa aconteça, né? Exatamente. Principais. E na verdade que existe o tratamento, né, que existe um sistema mesmo. Então foi bastante interessante. E aí depois veio a lei brasileira, que a gente sabe como é que veio, né? Veio na base da pressão popular mesmo. O CDE, todos os acordos internacionais que o Brasil que já tinha, eram antigos, mais de 10 anos na fila. Então, né, na verdade, realmente foi a pressão de junho, né? Porque na época até se falava, porque junho pediu, né? Junho, não é junho, foi o povo que foi às ruas e exigiu mesmo, né, que a gente tivesse uma mudança de paradigma. E a gente tem que reconhecer que realmente, de alguma maneira, as coisas estão mudando. Hoje a gente tem grandes empresários, milionários, multimilionários, que estão presos e presos já há bastante tempo, né? Então realmente a gente vai tratar disso daqui a pouco quando a gente fala da evolução, mas ainda na sua resposta eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante. Você falou que você já trabalhava com riscos e depois você trabalhou com compliance e se apaixonou. Qual a diferença? Porque tem muita gente que fala que assim, confunde. Exatamente, compliance é só os riscos, não sei o que. Qual é o a mais que o compliance traz dentro dessa questão? Excelente pergunta. Aliás, as pessoas confundem compliance com risco, com o jurídico, com auditoria, né? E a meu ver, não há o que confundir, porque cada um tem com controles internos. O que é, exatamente. Tem muita gente que fala, estou fazendo controle interno, estou compliance. Não tem nada a ver. Então explica um pouquinho mais. Então, é o seguinte, na verdade, assim, a análise de risco, ela antecede qualquer programa de compliance. Ninguém consegue fazer um programa de compliance se não souber quais são os riscos que ela tem de enfrentar. Ou pelo menos ninguém faz um programa de compliance efetivo, correto, não do papel como a gente estava falando. Né? Aí não adianta, né? Eu tô falando do sério, eu tô falando daquele que é para valer mesmo. Então, toda análise de risco antecede um bom programa de compliance. A análise de riscos, ela tem que ser feita com base na realidade de cada uma das áreas. Então, é impossível que o compliance faça a análise de riscos de todas as áreas. É preciso que você tenha um profissional responsável por isso, que entreviste cada um. Ninguém pode conhecer melhor o risco da sua área do que o cara que está lá, obviamente. Esse gestor é que sabe. Muitas vezes o que acontece? Ele não quer te contar qual é o risco. Ele não conta muito. Ele não conta, e isso é muito do latino, inclusive, que prefere às vezes achar uma solução e aí ele te conta, olha, eu tinha um problema, mas eu já dei esse encaminhamento. Isso é cultural, é nosso e é bem complicado quando isso acontece. É bem complicado, porque a solução para o risco, ela passa por uma análise muitas vezes multidepartamental. Muitas vezes você, gestor, acha que tem a solução, mas somente você, conversando com o cara do financeiro, com o cara do jurídico, de compliance, é que juntos vocês vão encontrar a solução ideal para aquele problema que realmente está surgindo. Uma solução holística para a empresa, né? E não tratar departamentalmente. Exatamente, de uma maneira isolada, de uma maneira que veja talvez somente uma vertente. Você acha que é essa visão global que fez você gostar mais e se apaixonar pelo compliance? Não. Ou o que foi? Não. Então, mas aí o que acontece? O risco nasce para morrer, certo? Sem dúvida. O risco, ele não pode ser um fim em si mesmo. Muito embora você tenha riscos que são riscos
aceitos pela companhia. Então eu tenho um risco que eu graduo, eu sei qual é a importância dele, mas para eu corrigi-lo, para eu mitigá-lo, para eu acabar com ele, eu vou gastar tanto dinheiro, por exemplo, que não compensa. Então eu resolvo que eu vou trabalhar com ele e eu vou ter mitigações, mas que não vão nunca eliminá-lo. Então eu vou tratando e vou acompanhando. Eu tenho que acompanhar sempre para ver, porque se ele de repente tomar um vulto muito grande, aí eu vou ter que reanalisar. Por isso é que tem os comitês de risco que discutem cada período, então você tem a periodicidade correta, discutem cada um dos riscos para ver qual é a evolução, qual matriz é o de risco, né? Exatamente. Vai fazendo, andando ela, analisando com a probabilidade, ela, com o impacto, perfeito. Exatamente, né? Tem várias metodologias, mas todas elas acabam tendo essa vertente comum. Então, isso é a análise de risco, que é uma visão para o futuro, com base no passado e naquilo que você tem hoje de realidade. Então, é um pouco de futurologia, mas é com o pé bem no chão e com base naquilo que você já viu. É uma fotografia. O risco é uma fotografia e uma projeção. Ok. Isso é análise de risco. O compliance se baseia nisso para fazer o seu trabalho. Aí vamos para controles internos. Controles internos é numérico. O que ele vai ver? Se você tem o registro das suas operações fidedigno, se você realmente anota aquilo que você gasta, como você gasta e de acordo com aquilo que você gastou. Então, se cada operação é registrada de maneira correta. Se você comprou açúcar, você anota que comprou açúcar, não anota que comprou feijão. Um exemplo bem tosco, mas é para você entender. Claro que isso transportando para os grandes contratos, né? Eu contratei uma consultoria A, eu registro essa consultoria e não outra coisa qualquer para tentar de alguma maneira dissimular, para parecer outra coisa. E assim a gente tem os números perfeitos, rígidos, tudo na contabilidade correta, nada em caixa 2, nem 3, nem 4, porque essa é uma realidade também que exato. A gente tem que reconhecer. Então, esse é o papel do controles internos. Compliance trabalha muito unido com todas essas figuras, então eu tenho que trabalhar totalmente unida com riscos, eu tenho que ter reunião periódica com a pessoa do risco, até para ver se todo aquele problema que eu vejo, que eu manejo, está refletido nos mapas de risco. Então eu sempre faço esse checkpoint com o head de riscos e falo, escuta, mas e tal coisa, tá mapeado? Não. Mas como é que não? O head da área não falou isso com você? Não. Então você, por favor, volte lá e pergunte a ele por que ele não está mapeando esse risco, já que é um assunto que eu tenho tratado com bastante ênfase. E é um risco efetivo para a companhia. Então ele tem que ir lá e procurar se inteirar de por que esse assunto não foi trazido, se ele está sendo preparado para ser levado para discussão. Por que ainda não surgiu? Mas que tem que surgir, tem, porque é muito importante que os riscos sejam de conhecimento da alta administração. É o reporting, que é um dos elementos do programa de compliance. Eles têm que estar cientes para poder tomar a decisão. Se eles vão fazer ou não, isso é outra confusão que fazem, né? O compliance não é uma área executiva, ele é assim, consultiva, não consultivo, mas no sentido de orientação. Então, ele é consultivo, ele dá orientação, ele faz a recomendação e ele reporta. Só que é o seguinte, eu reporto para você porque você tem o poder de tomar a decisão. Exato. E eu monitoro. Se você não fez nada e você tinha a obrigação de fazer, eu tenho que reportar para alguém. Nem que esse alguém seja, inclusive, uma autoridade, se for uma obrigação legal. Esse é um tema que a gente vai guardar para falar tema um outro dia, bem porque ele é bem importante. Ele é bem denso, Exatamente. ele é bem complicado. E aí vem o tone the top, porque se eu te conto e você tem a obrigação de atuar, vem o se você não quiser ter responsabilidade sobre aquilo que pode estar errado, né? Talvez seja uma saída realmente... Na verdade, eu costumo dizer que você tem responsabilidade de qualquer maneira.
Depois que vieram todas essas leis e trouxeram a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade é sua de qualquer maneira. Então, eu costumo dizer o seguinte: conhecer ou não conhecer o risco passou a ser irrelevante, porque você responde como quem conhece. Exato. Então, é melhor que você conheça para que você possa tratar. É que você está falando da empresa, mas eu estou falando do lado pessoal, até a responsabilidade pessoal do Compliance Officer. Se você... eu estava falando do dirigente. Eu entendi, não, do dirigente, do exatamente. dirigente. Mas o Compliance Officer, ele tendo conhecimento, se ele não faz nada, se ele não reporta a uma autoridade... O Compliance Officer, eu entendo que ele... E na verdade não é que eu entendo, é o que eu tenho visto de tendência, né? É a responsabilidade, inclusive criminal. Os Estados Unidos está bem na frente disso. Do compliance. E os Estados Unidos ele acaba lançando moda, né? Nessas pega, coisas. Né? Não, ele é o que faz mesmo a tendência, né? E é o que tem trazido isso à colação. Então, voltando, a gente tem essas questões com o responsável por risco, com o responsável por controles internos, também tem que haver uma interação muito grande, porque, por exemplo, vem para análise de compliance um pedido de um patrocínio, um pedido de uma doação, e aí compliance analisa com base em todos os elementos que são trazidos. Aí você analisa o valor, você analisa o beneficiário, você analisa a motivação, com base naqueles elementos você diz sim ou não. Uhum. Aí vai para a área financeira efetuar o pagamento e efetua o pagamento. Muito bem. Quem é que vai checar se aquilo que compliance aprovou foi exatamente aquilo que o financeiro pagou? Num primeiro momento, é controles internos, que faz isso no dia a dia, que checa os valores, que checa os números e que checa se aquilo tudo tem match. A auditoria também vai pegar, mas ela vai pegar por amostragem, talvez num intervalo de 3 anos, depende do plano de auditoria, o que é bastante complicado. Controles internos não, é muito mais ágil, muito mais próximo e inclusive tem empresas em que há sistemas interligados. A hora que você me pede a aprovação de um patrocínio, eu aprovo e aquilo já vai automaticamente para o financeiro com cópia para controles internos. O financeiro só paga se tiver amarrado com a minha aprovação e controles internos já dá um check de que ele verificou e realmente está tudo casado. Isso facilita muito o trabalho da auditoria, inclusive da auditoria externa, que depois vai checar se aquilo lá está batendo. Então, a gente tem que trabalhar muito junto. E ainda tem as outras áreas que a gente pode comentar a seguir. iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.